Bom, rapaziada, é isso aí. Estou gravando mais um vídeo para este canal. Eu não sei o que gravar. Tô fazendo isso aqui na terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 7. E, bom, esses dias aí aconteceu o caso do Rio Grande do Sul, né? Que alagou. E é muito triste. Você vê as pessoas numa situação deplorável, cara, de desastre assim mesmo, de perder tudo, perder a casa, perder a família, perder todo mundo, tudo, tudo. E é algo que vai afetar o Brasil também. A pecuária, se eu não me engano, ela é muito produzida lá no Rio Grande do Sul, arroz, né? Então é algo que vai afetar até a gente. Eu vou falar justamente sobre a questão da pobreza, né? E o sistema capitalista. Tudo bem que você pode falar, você não tem muita moral para falar sobre isso. É, realmente, eu não tenho muita moral para falar sobre isso. Mas, aproveitando um gancho, né? Vou falar sobre. Eu tinha gravado um vídeo falando sobre o capitalismo, como ele é fálico em vários momentos, mas eu olhei para aquilo e falei, cara, tá muito ruim, ninguém vai levar isso a sério. Mas agora eu acho que eu vou falar de uma maneira um pouco mais de boa. No capitalismo que a gente vive, a gente tem um problema que sempre vai existir pobreza. Não adianta, você pode fazer o que for, cara. Pode ter todo o dinheiro do mundo, toda a vontade possível de ajudar todo mundo e tal, você nunca vai resolver todos os problemas do mundo, vai acabar com a fome do mundo, isso não existe. O Bill Gates, ele tenta ajudar as pessoas da África, e mesmo assim a África tem muito problema, cara. Não vai mudar isso, sabe? Tem pessoas morando na rua no Brasil, em São Paulo, onde eu moro, e não adianta você falar, isso aí é preguiçoso, não trabalha. Não, cara, é um problema do sistema mesmo, é tipo o que o sistema ele se propõe mesmo a fazer. Tem pessoas ricas e pessoas pobres. E o meio termo, lógico, né? Mas sempre vai existir pobre e rico. Não tem como todo mundo ficar rico. É um sistema injusto, sabe? Porque não é uma divisão igual para todos. Tem pessoas que têm mais que outra. E não necessariamente ela fez algo muito inteligente, muito brabo mesmo pra ela ficar rica. Às vezes ela só juntou ideias e de uma maneira que funcionou. Por exemplo, se você for ver a história do Steve Jobs, tava dando uma olhada, cara, e o Steve Jobs, eu acho que você sabe, né, ele é fundador da Apple e ele lançou o iPhone. Brabo, né? O primeiro, vamos dizer que é o primeiro celular moderno que existiu, assim. Ele ficou rico, né? Com isso, a marca dele cresceu pra caramba, tal. O cara foi um gênio, né? Ele não inventou o celular touch. Existiu outro celular touch antes do iPhone, muito tempo antes do iPhone. Ele não inventou o touch, tá ligado? Ele só já existia celular touch, mas não era bom. As pessoas não usavam, não funcionava direito. Então o que ele fez? Ele só juntou as ideias. O celular com touch, aplicativo, não sei o que, fazer um sistema novo aqui. Plau, surgiu o iPhone. Ele só colocou as coisas boas e fez o produto dele, né? Funcionando legal. Então, o mundo é dos espertos, né, cara? Você não precisa ser um gênio. Você só precisa ser esperto pra crescer nesse sistema. E é justamente sobre isso, né? É triste, né? Ver as pessoas na situação deplorável lá no Rio Grande do Sul, sabe? Sem nada, casa toda alagada. Muito triste. Eu vi as imagens muito tristes, cara. Bizarro, bizarro. Você vê assim, um vídeo da loja da Havan, assim, toda coberta de água. Nossa, muito triste, cara. Não tem muito o que falar sobre isso, não. É só deplorável, né? Só lamentável. Mas, mudando um pouco de assunto, né? Vou até andar um pouco pela casa. Que eu tenho algumas coisas pra fazer, ó. Minha cama bagunçada e tal. É isso aí. A vida. Eu queria falar também sobre uma crítica que eu tenho. Por que as pessoas elas não aceitam que elas são irrelevantes? As pessoas são irrelevantes, cara. Você não é especial, tipo, você não vai mudar as coisas. Porque nem eu tava falando sobre o próprio sistema capitalista, né, cara? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você não vai acabar com a fome do mundo. Mas, que viagem, né? Que viagem. Eu vejo muito isso no dia a dia, assim, sabe? Pessoas que querem impor alguma coisa. Na sociedade a gente vê muito isso, ditadores que querem impor regras e coisas em cima de outras pessoas. A humanidade é um lixo, né, cara? A humanidade é um lixo. As pessoas querem ser umas melhores que as outras. E isso é meio que um instinto animal, né? Os animais também têm muito isso. A gente, na verdade, é um bando de animal, né? Você é um animal, cara. Essa que é a verdade. Você é um animal. Eu também sou um animal. A única diferença é que a gente acha que sabe pensar, mas não sabe. Tem uns instintos, assim, primata e só esconde. Só esconde. Finge que não tem. Mas a gente tem. A gente é um macaquinho, cara. Sobre isso, né? Das certas pessoas quererem impor
coisas em cima das outras. Eu acho isso tão desnecessário. A gente tá no mesmo barco. Somos todos seres humanos, sabe? Um não é mais especial que o outro. Eu, pelo menos, não enxergo assim. Tem muita gente falando que eu sou comunista por aí, né? Direitos iguais. Inclusive, em relação ao próprio feminismo, né? Ixi, eu vou entrar num assunto delicado agora. Essa questão de preconceito, né? Eu, logicamente, não defendo isso de maneira nenhuma. Maneira alguma. Eu acho que a gente deve viver de maneira social, né, e respeitosa. Só que as pessoas confundem muito, quando vai falar de respeito, mistura muitas coisas, sabe? Fala que, não pode fazer piada, porque piada é falta de respeito. Eu já vejo diferente. Piada nunca vai deixar de ser uma piada. Uma piada sempre será apenas uma piada. Piada é piada e opinião é opinião. Por exemplo, o que o Léo Lins fala no palco não é o que ele pensa, mano. Eu não sei se vocês acompanham muito, mas, tipo, o Léo Lins ele se fudeu muito por conta das piadas dele. E, tipo, é um palhaço falando piada. Mas tudo bem, que ele pegava pesado um pouco nas piadas. Mas, mesmo assim, sempre foi uma piada. Nunca foi pra ser levado a sério. O maior problema disso tudo, acho que é porque ele botava o rosto dele ali e as pessoas acabavam misturando isso. Mas, enfim, o meu ponto é, eu não defendo, obviamente, preconceito nenhum. E dá pra você ver, né, quando a pessoa é preconceituosa, quando ela não quer ficar perto da outra por conta de alguma característica dela. Isso, pra mim, cara, não tem perdão. Não tem perdão. É crime. É crime, né? Basicamente. Um crime sempre haverá uma vítima. Sempre vai ter uma pessoa fazendo mal pra outra. Nisso se dá o crime, né? Mas agora, uma coisa que eu não entendo é quando um crime não tem vítima e é considerado um crime. Isso realmente é um absurdo, completo absurdo pra mim. Por exemplo, você incriminar uma substância. Drogas. Eu não sou a favor de droga, deixando bem claro. Mas uma pessoa que tá usando substância, se ela não tá fazendo mal nenhum pra ninguém, que mal tem? Você incriminar essas coisas, só se cria o tráfico, né? Só piora as coisas, na verdade. Porque aí se dá o tráfico, aí dá muito dinheiro e aí só fica pior, tá ligado? As coisas. Muito pior do que você só deixar liberado lá. E tudo bem que se você deixar liberado, pode ser que mais pessoas se utilizem daquilo e não seja tão saudável. Mas, sendo bem sincero, a cerveja, o álcool já não é algo muito saudável. Cigarro mesmo. A gente já vive um esquema fudido, né? Então, que mal tem mais uma substância. A única vítima que você vai estar fazendo é você mesmo, seu corpo, né? Se você não tá fazendo mal nenhum pra ninguém, por mim eu não vejo problema. Mas eu também não defendo você ficar usando essas coisas. Tanto que eu fiz um vídeo falando sobre o álcool. Que eu meto o pau no álcool mesmo, e ó que álcool é liberado. E eu falo mal. Eu não acho da hora você ficar usando essas coisas. Você usa se quiser, foda-se, a vida é sua. Mas eu não apoio. Eu ia entrar em outro ponto, preconceito, né, que eu falei lá do feminismo, do racismo e tal. A gente vê muito na sociedade atual, as pessoas querem defender um sistema de direitos iguais, mas os direitos iguais, eles não estão funcionando, e eu vejo muito isso, cara, em relação ao apoio do governo. Calma, eu vou falar de uma maneira mais simples, que eu quero dizer. O que eu tô querendo dizer? Aquele esquema de família tradicional, sabe, pai, mãe, filho, isso tá meio que acabando, porque a gente já vê muito nos dias de hoje, separação, pais separados, aí filho fica com o pai, ou fica a mãe, aí pai tem que pagar pensão. A gente já vê muito isso, sabe, hoje em dia. É muito disso se dá, pelo menos que eu vi acontecendo, o que aconteceu comigo, né, que eu tenho os pais separados, foi em relação à independência. Pô, é foda falar disso, né? Bom, ao empoderamento, né? Vou falar a verdade aqui, o empoderamento. A minha mãe, ela queria ser independente de tudo, não queria compartilhar a vida mais com outra pessoa. E o casamento é justamente isso, você compartilhar todos os detalhes, né? Tudo que você realiza é em conjunto com a outra pessoa. Agora, a minha mãe, ela queria fazer as coisas do jeito dela. Não queria ter que chegar a um acordo com outra pessoa. E isso levou à separação dos meus pais. Estou falando da minha vida. Minha mãe é bem feminista, assim. Eu já conversei com a minha mãe e minha mãe é feminista. E eu não vejo problema minha mãe ser feminista, assim, em relação a ela defender o direito das mulheres. Porque eu concordo, as mulheres têm que ter um direito, porque em relação à sociedade, assim, que existe, né, a humanidade, as mulheres sempre foram muito deixadas de lado, não tinham muito direito. Aí só recentemente, né, mulheres conseguiram o direito ao voto, fazer algumas coisas,
por muito tempo as mulheres não podiam fazer nada, cara. E agora estão conseguindo. Então isso é algo legal, é interessante. Porém, o feminismo, eu vejo ele passando um pouco dos limites. Pode ser meio pai eu falar isso, mas é verdade. Tem mulheres que abusam muito desses direitos, né? E misturam as coisas. E aí daqui a pouco o homem acaba se fudendo muito por conta disso. Por exemplo, teve um caso, acho que é GTEC Informática é o nome do cara, o canal do cara. Enfim, aconteceu há um tempo atrás aí que um cara, ele é casado, né, tinha uma filha, era um pai super presente, cuidava de uma filha. E a mulher, ela simplesmente resolveu, né, tirar a filha dele. Por quê? Porque houve desentendimento, separaram os dois e a mulher, ela resolveu tirar o direito dele de ver a filha e acusou ele de crimes sem provas e, cara, passou assim, deu Maria da Penha, o cara não viu a filha por 3 meses, mano. Por 3 meses ele não conseguia ver a filha mais, não sabia onde ela tava, onde ela morava, não podia chegar perto, nada. Isso é um crime parental, né? No caso, a ex-mulher dele cometeu um crime contra ele, acusando ele de crime. Olha que bizarro, cara. E tem vários casos assim, né? Pela internet, assim, eu vi esse, né? Mas eu sei que na vida real acontece muito isso, cara. É um abuso dos direitos das mulheres, né? No caso, tá abusando pra se aproveitar em cima do homem, porque a mulher consegue ser mais ouvida do que o homem em relação ao justiça, né? Atende primeiro as mulheres. Muitas vezes as mulheres sim são vítimas, mas tem casos que não é. Isso que acontece. Isso seria, no caso, um machismo ao contrário, né? Um machismo ao contrário, no caso. Meio que uma espécie de... Não um preconceito, mas é uma violação do direito do homem. Seria, não sei. Tá se aproveitando, né, do homem, então. E, bom, isso também acontece em relação ao racismo, mas é diferente, né? Em relação ao racismo é completamente diferente, não tem nada a ver. Por quê? Eu, de maneira nenhuma, apoio qualquer tipo de preconceito contra a pele, contra a característica. Eu acho que isso é errado completamente. Não apoio de maneira nenhuma isso. Não consigo compreender também esse tipo de preconceito, eu acho só estúpido. Acontece, né? Tá acontecendo já, pelo menos na mídia fora, né, a gente vê muito, não sei se eu posso falar isso, mas empretecimento dos personagens. Por exemplo, a gente vê muito as séries, assim, nas empresas, né, cinematográfica, né, tal, né, que fazem séries e desenhos animados, querendo colocar o lance de, como que fala? Esqueci, fugiu a palavra da cabeça. Coisa mais... esqueci a palavra, cara. Eu realmente esqueci a palavra agora. Mas incluir os negros, né? Basicamente isso. Incluir os negros. E não só os negros também, outros... Pelo que eu vi foi negro, né? Não vou falar o que eu não sei. Mas vou falar dos negros. Incluir os negros. Então, por exemplo, tem a série da Velma, que foi uma bosta. E eles só fizeram a série por conta que empreiteceram a Velma. Não só a Velma, todos os personagens ali, né? Mudaram a etnia deles, né? Basicamente mudaram o tom de pele deles. E esse o porquê da série existir. Só foi feita por causa disso, sabe? Inclusão, acho que era essa palavra, inclusão social. É exatamente isso. Essa é a palavra que eu tinha esquecido. Só que, pô, precisava. Vamos ser bem sinceros. Scooby-Doo é uma série muito antiga. Óbvio que todos os personagens são brancos, porque é série antiga. Dificilmente ia fazer uma série com todos os personagens negros naquele tempo, assim. Aí agora quiseram fazer uma série com os personagens negros. Os personagens que já existem. Tipo, isso não faz muito sentido na minha cabeça, sabe? Porque o personagem ainda já existe. Por que você vai empretecer ele? Não sei se é certo eu falar isso, provavelmente não, né? Mas é literalmente isso, cara. É você mudar a cor do personagem só pra dizer que é inclusão social, quando não é, cara. Não é exatamente uma inclusão social. Pra que você vai fazer isso? O que você tá mudando na sociedade com isso? Eu, sinceramente, isso não funciona como inclusão social. Eu não vejo isso como uma coisa que funciona. Eu acho que o que funciona como inclusão social é você criar personagens negros, né? Novos, que não existem ainda. Fazer histórias com eles, aí tudo bem, né? Mas agora você mudar a cor, não é inclusão pra mim. Isso é só empresa desesperada por atenção de jovem, de lacrador, sei lá. Essas porra, eu não acompanho o Twitter, não sei. Bom, eu acho que eu fui longe demais com esse vídeo, eu falei muita coisa sem sentido, né? Enfim. Bom, só queria comentar um pouco sobre a sociedade.